Um grupo de jovens aventureiros que decide explorar uma região remota da floresta amazônica maranhense. Eles ouviram lendas sobre desaparecimentos e sons estranhos à noite, mas acham que são apenas histórias de pescador. Conforme adentram a mata, o ar fica pesado, e a luz do sol mal consegue atravessar a densa vegetação. Sons de animais que ninguém consegue identificar ecoam ao redor, e uma sensação de serem observados começa a dominar o grupo. Entre árvores antigas, encontram símbolos estranhos gravados na madeira, e a atmosfera começa a se tornar opressiva. A tensão aumenta quando percebem pegadas humanas que não correspondem a nenhum dos membros do grupo. À noite, eles armam acampamento, mas não conseguem dormir. Ruídos de passos e sussurros se misturam com o vento. Um dos jovens, mais curioso, decide investigar sozinho e desaparece misteriosamente. Os outros percebem que algo os observa constantemente, com olhos brilhantes surgindo na escuridão da mata. Cada tentativa de fuga os leva de volta ao mesmo ponto da floresta, como se fossem manipulados por uma presença invisível. O medo começa a dominar, e discussões surgem sobre continuar ou desistir, mas cada caminho parece mais perigoso que o outro. O grupo descobre um pequeno vilarejo abandonado no meio da floresta. Os moradores haviam desaparecido misteriosamente décadas atrás, e as lendas falam sobre uma entidade conhecida como a Mãe da Floresta, uma criatura que devora aqueles que ousam invadir seu território. Encontram objetos pessoais e diários que relatam rituais estranhos e sacrifícios para apaziguar a entidade. A atmosfera do lugar é sufocante, com o vento parecendo carregar vozes desesperadas. Cada passo que dão entre as casas abandonadas aumenta a sensação de estar sendo seguido, e eles começam a duvidar de sua própria sanidade. Um dos jovens, fascinado pelos diários antigos, decide realizar um ritual para tentar compreender a entidade. À medida que a noite avança, objetos se movem sozinhos, sombras se contorcem e sussurros se transformam em gritos. A criatura se manifesta, mostrando uma forma monstruosa que mistura traços humanos e animais da floresta. O pânico se instala e o grupo percebe que despertou algo que não podem controlar. A floresta parece viva, atacando-os de todas as direções e transformando a própria natureza em uma armadilha mortal. Apenas alguns conseguem sobreviver à noite aterrorizante. Tentam encontrar uma saída da floresta, mas cada caminho parece levá-los a novas armadilhas. A presença da entidade os persegue incessantemente, testando limites físicos e psicológicos. O medo se mistura à exaustão, e aliados se tornam inimigos em um estado de desespero. A sensação de tempo se perde, e o grupo começa a perceber que a entidade não apenas caça corpos, mas também corrompe mentes, criando ilusões e lembranças falsas que confundem os sobreviventes. Apenas um consegue sair da floresta, mas não é o mesmo. O contato com a entidade deixou marcas físicas e psicológicas impossíveis de apagar. Ele tenta relatar a experiência, mas ninguém acredita. Histórias são desacreditadas e ridicularizadas. À noite, ele continua a ouvir sussurros da floresta e percebe sombras familiares seguindo o mesmo na cidade. O final deixa claro que a entidade do Maranhão não apenas sobrevive, mas se infiltra na vida de quem escapou, transformando o terror da floresta em um pesadelo sem fim. Um jovem casal decide viajar pelo interior do Maranhão em busca de paisagens e cultura local. À medida que se afastam da cidade, pegam uma estrada de terra cercada por manguezais e vegetação densa. O carro começa a apresentar falhas elétricas, e o GPS perde o sinal. À noite, a estrada se transforma em um labirinto de neblina espessa. Sons estranhos de água batendo e galhos quebrando cercam o veículo, e figuras humanas parecem surgir entre os arbustos, observando silenciosamente. Cada tentativa de acelerar só leva a curvas desconhecidas, como se estivessem presos em uma dimensão paralela. Após horas de confusão na estrada, eles encontram um vilarejo abandonado, com casas de barro em ruínas e sinais de ocupação recente, mas ninguém à vista. À medida que exploram, percebem que objetos pessoais foram deixados às pressas, como se os moradores tivessem fugido em pânico. A atmosfera é sufocante, o ar parece carregado de cheiro de água parada e mofo, e o som de passos invisíveis ecoa pelas ruas vazias.
Estranhos símbolos pintados nas paredes sugerem rituais antigos, e eles sentem uma presença que os segue silenciosamente, mas desaparece sempre que se viram para observar. Um morador da cidade próxima havia contado a lenda de uma noiva que se afogou nos manguezais e cuja alma amaldiçoada assombra os viajantes imprudentes. Segundo a lenda, ela veste branco, mas seu rosto é coberto por água escura, e aqueles que a veem jamais voltam inteiros. Durante a noite, o casal começa a ouvir cantos melancólicos e choros de mulher vindos dos mangues. Aparições rápidas de uma figura envolta em véu branco surgem entre os galhos e desaparecem. O medo aumenta à medida que percebem que o vilarejo vazio está cercado por algo que parece vivo e que não quer que eles saiam dali. Enquanto tentam dormir em uma das casas abandonadas, o casal ouve vozes sussurrando seus nomes e choros de crianças misturados a gritos distantes. Uma das janelas se abre sozinha, revelando uma escuridão completa, mas deles vêm reflexos de corpos na água estagnada do mangue. Tentam fugir, mas as trilhas para fora estão sempre bloqueadas por galhos que se movem como mãos e lama que se agarra aos pés. Cada vez que respiram, sentem água fria subindo, como se os mangues tentassem engolir seus corpos. A tensão psicológica cresce, e os limites entre realidade e alucinação começam a se confundir. O casal encontra um diário antigo, onde moradores descrevem a noiva do mangue e o horror que trouxe à região. Relatos falam de desaparecimentos, corpos encontrados deformados e sinais de um ritual ancestral realizado para aprisionar a alma da noiva no mangue. Ao ler, percebem que a entidade sente sua presença e que a cada palavra, o mangue se aproxima fisicamente da casa. Figuras humanas emergem da água, com pele cinzenta e olhos negros, e cercam o casal. A criatura amaldiçoada finalmente se revela inteira, misturando água, lama e um semblante humano distorcido, e eles percebem que qualquer tentativa de fuga será paga com um preço terrível. Apenas um consegue escapar, arrastando-se pela lama até a estrada principal. Chega à cidade em estado de choque, sem conseguir falar direito. Relata o que aconteceu, mas todos desconsideram como delírio causado pelo cansaço ou medo. No entanto, ele percebe marcas estranhas no corpo e sons de água corrente em qualquer lugar que vá, como se a noiva do mangue tivesse se apossado de sua vida. A última cena mostra-o olhando pela janela, vendo sombras se moverem no mangue próximo, e o sussurro da entidade ecoa: "Você não deveria ter vindo", deixando o terror perpetuado mesmo fora do vilarejo. A fazenda abandonada. Um grupo de amigos decide explorar uma antiga fazenda no interior do Maranhão, conhecida por ter sido abandonada após uma série de mortes misteriosas. Ao chegar, percebem que a casa principal está tomada por trepadeiras e o portão rende com o vento, dando a impressão de que alguém ou algo os observa. Sons de galhos quebrando e passos que ecoam pelo terreiro criam uma atmosfera de tensão. Ao entrarem na casa, encontram móveis cobertos de poeira, objetos quebrados e marcas estranhas nas paredes, parecendo figuras humanas distorcidas. Cada sala que exploram aumenta a sensação de serem seguidos. O quarto trancado. Um dos amigos percebe uma porta trancada no fundo do corredor, diferente das outras. Há arranhões no batente e marcas de sangue seco no chão. Insistem em abrir, e ao forçar a fechadura, encontram um quarto tomado por sombras e um cheiro forte de terra úmida. No centro, uma cama antiga com lençóis rasgados e manchas escuras. Enquanto investigam, uma sensação gelada percorre seus corpos, e vozes quase inaudíveis começam a sussurrar seus nomes. Um deles sente mãos invisíveis segurando seus braços, mas ao se virar, não há ninguém. A tensão cresce e a percepção de que a fazenda não está completamente vazia torna-se evidente. A entidade da fazenda. Durante a noite, fenômenos sobrenaturais se intensificam. Portas se fecham sozinhas, objetos voam e sombras atravessam paredes. Descobrem um diário antigo escondido debaixo da cama, narrando o que teria acontecido na fazenda décadas antes. Rituais de proteção que deram errado e uma entidade que começou a caçar os moradores. A cada página lida, a presença na casa se torna mais agressiva, sussurrando ameaças e distorcendo o ambiente. Um dos amigos tenta sair, mas encontra corredores que se transformam em labirintos impossíveis, e portas que levam de volta ao mesmo ponto. O medo psicológico cresce rapidamente, consumindo a coragem do grupo. O ritual da escuridão. Um dos amigos, fascinado pelo diário, tenta realizar um ritual para se comunicar com a entidade, acreditando que assim poderiam apaziguá-la. À medida que recita as palavras,
o ar se torna pesado e o chão treme levemente. Luzes de vela se apagam, objetos quebram e a entidade se manifesta parcialmente, mostrando um rosto distorcido e mãos deformadas. O grupo entra em pânico, tentando fugir, mas cada passo parece levá-los mais fundo na casa, como se a própria construção estivesse viva. A sensação de claustrofobia e perseguição é intensa, aumentando a tensão do espectador. A fuga mortal. Apenas alguns conseguem encontrar a saída, mas a fazenda parece não querer deixá-los ir. Portas desaparecem, janelas se fecham sozinhas e sombras atacam de todas as direções. Amizades se quebram sob o medo e aliados se tornam obstáculos involuntários, presos em ilusões criadas pela entidade. Um amigo é arrastado para dentro da escuridão e nunca mais é visto, enquanto os outros conseguem escapar, exaustos, machucados e com a sensação de que parte da entidade ainda o segue. O pesadelo que persiste, o que sobrevive retorna à cidade, mas percebe que a presença da entidade não ficou apenas na fazenda. Sons estranhos em casas vizinhas, sombras nos cantos escuros e o constante frio que percorre o corpo indicam que a entidade os escolheu para carregar sua maldição. O final mostra a sensação de paranoia contínua, com a entidade observando, esperando a próxima oportunidade de reivindicar aqueles que ousaram invadir seu território, deixando claro que o terror do Maranhão não termina quando se deixa o local, ele o segue até o fim. O encontro com o desconhecido. Tudo começou quando 3 amigos de faculdade decidiram explorar o litoral do Maranhão em busca de aventuras. Eles ouviram rumores sobre um vilarejo de pescadores que havia sido abandonado misteriosamente há décadas, supostamente amaldiçoado. Chegando à região, encontraram uma estrada de areia deserta, cercada por mangues e árvores retorcidas que bloqueavam a luz do sol. A brisa carregava um cheiro forte de podridão e água salgada, e cada passo sobre areia seca parecia ecoar mais alto do que deveria. Conforme avançavam, ouviram uma voz distante, feminina, cantando uma melodia estranha, triste e hipnotizante. Ao se aproximarem da origem do som, perceberam casas velhas, com telhados desmoronados e portas entreabertas, como se convidassem os visitantes a entrar. O vilarejo silencioso. Assim que adentraram o vilarejo, perceberam que algo não estava certo. Nenhum animal se movia, nenhum som de vento batia nas folhas, apenas a melodia distante da voz feminina. Ao inspecionar uma das casas, encontraram móveis cobertos por poeira e mofo, fotos antigas de famílias com olhos riscados e jornais velhos com relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Um deles tentou tirar fotos, mas a câmera falhou, mostrando imagens borradas e figuras sombrias que se moviam atrás deles. O chão rangia sob cada passo, e sombras atravessavam paredes de forma impossível, aumentando a sensação de que estavam sendo observados. Um sussurro começou a percorrer o vilarejo, repetindo o nome de cada um deles, como se alguém os conhecesse profundamente. A lenda do barqueiro. Um velho diário encontrado em uma casa revelou a lenda do barqueiro do Maranhão, uma entidade que vivia nos mangues e levava os incautos para o fundo da água, jamais retornando. Segundo o diário, a entidade só aparece àqueles que ousam entrar no vilarejo à noite, e sua forma é mutável, ora humano, ora peixe, ora sombra pura. Cada relato descrevia a mesma melodia, a voz de uma mulher que seduz os visitantes até a morte. Ao cair a noite, a melodia voltou, agora mais próxima, e um dos amigos jurou ter visto um reflexo na água de algo que não pertencia à realidade, um rosto humano deformado, olhos negros como carvão e uma boca que se movia de forma errática, emitindo sons que não podiam ser decodificados. O terror se aproxima. Tentando fugir, os amigos perceberam que cada rua do vilarejo se repetia, como se estivessem presos em um labirinto que mudava constantemente. Portas que antes davam para casas agora levavam para mangues escuros e lamaçais que sugavam seus pés. A melodia se intensificava, misturando gritos distantes e choros de crianças. Um deles foi puxado pela água que se infiltrava nas ruas, desaparecendo com um grito sufocado. O pânico tomou conta, e a presença do barqueiro se tornou visível, sombras flutuando sobre a água, olhos brilhando no escuro, mãos que emergiam do mangue como se quisessem agarrá-los. O ar ficou gelado, pesado, e a sensação de desorientação era absoluta, confundindo realidade e alucinação. O ritual da sobrevivência. Sem alternativas, os amigos restantes tentaram refazer o ritual descrito no diário, acreditando que isso poderia protegê-los. Acenderam velas, traçaram símbolos no chão e entoaram palavras desconhecidas. Cada ação parecia enfurecer a entidade ainda mais.
A água subia pelas ruas, sombras contorciam-se em formas humanas e objetos começaram a voar, atingindo paredes e móveis. Um dos amigos, tomado pelo desespero, caiu na água, mas sobreviveu milagrosamente, emergindo com marcas de garras e olhos vermelhos surgindo por um instante no reflexo da água. A entidade parecia brincar com eles, prolongando o sofrimento e testando os limites da coragem, da amizade e da sanidade dos sobreviventes. O retorno marcado. Apenas um dos amigos conseguiu sair do vilarejo ao amanhecer, mas o resgate não trouxe alívio. Ele estava fisicamente ileso, mas mentalmente devastado, com lembranças que não conseguia distinguir da realidade. A voz da mulher continuava a sussurrar em seus sonhos, e sombras apareceram em qualquer lugar que ele olhasse. A cidade próxima, antes segura, parecia agora cheia de ecos do vilarejo amaldiçoado. O final deixa claro que a entidade do Maranhão não apenas persegue fisicamente, mas se infiltra na mente de quem sobrevive, tornando impossível esquecer, escapar ou sequer dormir em paz. O terror continua, implacável, persistente e silencioso, como o próprio mangue que observa, paciente, à espera da próxima vítima. Um grupo de pesquisadores decide explorar uma ilha isolada no Maranhão, conhecida entre os moradores locais como a Ilha das Sombras. Dizem que ninguém que vai até lá volta da mesma forma, e histórias sobre desaparecimentos misteriosos e aparições fantasmagóricas circulam há décadas. Ao chegar, o barco balança violentamente com ondas que surgem do nada, e a neblina torna impossível ver a costa claramente. A vegetação da ilha é estranha, árvores torcidas, raízes que parecem mãos e sons de animais que não existem. Enquanto caminham, encontram pegadas que não se parecem com humanas, e ao redor delas, pequenas figuras de barro e ossos infantis espalhados, como se fossem rituais antigos. No interior da ilha, descobrem uma cabana de madeira em ruínas. A porta rende ao ser aberta, e o interior revela objetos antigos cobertos por teias e sujeira. Diários espalhados no chão narram experiências de pescadores que desapareceram ao tentar explorar a ilha, descrevendo uma presença que o seguia incessantemente, capaz de manipular a percepção de espaço e tempo. Um dos pesquisadores sente um frio intenso, e as sombras dentro da cabana começam a se contorcer, formando silhuetas humanas que observam em silêncio. O ar está impregnado de um cheiro de morte e água estagnada, e cada respiração parece puxá-los para dentro da escuridão. Ao entardecer, o grupo percebe que está cercado de sussurros. Vozes de crianças e adultos chamam seus nomes, mesclando pedidos de socorro e ameaças veladas. Uma das paredes da cabana revela desenhos feitos em sangue seco, símbolos que remetem a rituais indígenas e voduns locais, misturados a figuras demoníacas. A tensão aumenta, e um dos pesquisadores desaparece ao investigar um canto escuro da cabana. O restante do grupo, apavorado, tenta fugir, mas a ilha parece se transformar ao redor deles, criando trilhas que levam sempre de volta ao mesmo ponto. A sensação de serem observados é constante, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento. Durante a noite, uma figura feminina surge entre as árvores, vestida com trapos brancos, pele pálida, olhos escuros e profundos que parecem sugar a luz ao redor. Ela não fala, apenas observa, enquanto a vegetação se move de forma sobrenatural, prendendo o grupo em um círculo de raízes que se fecham lentamente. A entidade demonstra controlar o ambiente, transformando o que parecia terra firme em lama traiçoeira, dificultando qualquer tentativa de fuga. A tensão psicológica é extrema, com cada sombra, cada som e cada reflexo de água carregando ameaças invisíveis. A sensação de desespero toma conta de todos, enquanto a entidade se aproxima silenciosa, mas com uma presença inegável e esmagadora. Tentando salvar pelo menos alguns, o grupo realiza um ritual improvisado baseado nos diários que encontraram, traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam cânticos antigos. O efeito é imediato. A vegetação se contorce violentamente, a água invade trilhas e a entidade se manifesta em formas cada vez mais grotescas, alternando traços humanos, animais e sombras puras. Um dos membros é puxado para a lama pelos próprios galhos, desaparecendo com gritos que ecoam pela ilha. Os sobreviventes restantes percebem que qualquer movimento em falso pode custar a vida, e a entidade parece alimentar-se do medo e da exaustão deles, prolongando o terror de forma cruel e inexorável. Apenas um consegue escapar, saindo da ilha ao amanhecer, exausto, com roupas rasgadas e marcas de garras nos braços e pernas. De volta à cidade, percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro,
Vozes sussurram à noite e o cheiro da ilha persiste em suas roupas. Ele tenta avisar os outros, mas ninguém acredita. O que parecia uma aventura virou um pesadelo vivo. A história termina com ele sozinho em seu quarto, ouvindo passos que não existem e um sussurro que atravessa as paredes. Você não deveria ter vindo. A sensação é de que o terror da Ilha das Sombras é eterno, e aqueles que sobrevivem nunca mais estão realmente livres. Um grupo de 5 amigos decide explorar um farol antigo no litoral do Maranhão, isolado entre dunas e mangues, conhecido por lendas de desaparecimentos e aparições. A estrada de areia é estreita, cercada por vegetação retorcida, e a neblina espessa torna impossível ver mais de alguns metros à frente. Ao chegar, percebem que o farol está parcialmente destruído, com janelas quebradas e portas rangendo com o vento. Sons de passos ecoam ao redor, mas não há ninguém à vista. Ao entrarem, o cheiro de maresia misturado à podridão invade o ambiente, e sombras parecem se mover por todo o espaço, provocando uma sensação constante de serem observados. Dentro do farol, encontram uma escada que leva a uma sala circular com retratos antigos de faroleiros e moradores da região. Todos os olhos nos quadros parecem seguir cada movimento, e alguns rostos estão riscados, como se tivessem sido apagados por mãos invisíveis. Ao investigar, percebem inscrições nas paredes, datas de desaparecimentos e símbolos estranhos desenhados com sangue seco. Sons de água pingando misturam-se a sussurros incompreensíveis, e uma das janelas se abre sozinha, deixando o vento trazer a melodia de um canto triste e hipnótico que parece chamar pelos amigos. A tensão aumenta, e eles percebem que não estão sozinhos. Algo na escuridão observa cada passo. À noite, a entidade finalmente se revela. Uma figura alta e distorcida, com braços alongados e um rosto parcialmente coberto por véus de neblina, que parece mudar de forma constantemente. A cada tentativa de aproximação, o ambiente muda. Paredes se tornam corredores infinitos, o chão treme e portas levam a lugares diferentes. Um dos amigos desaparece ao tentar fugir, puxado por mãos invisíveis, enquanto os outros percebem que o farol é mais do que uma construção, ele é um portal para um espaço onde tempo e realidade não existem, e a entidade se alimenta do medo e da confusão deles. À medida que a noite avança, a entidade manipula memórias e alucinações, fazendo com que os amigos vejam rostos familiares se contorcendo e ouvam gritos de pessoas próximas que nunca estiveram ali. Um deles é atacado por uma sombra que emerge da parede, quase arrancando seu braço, enquanto o outro acredita ver uma versão de si mesmo no chão, gritando por ajuda. A tensão psicológica é extrema. Cada corredor parece se fechar atrás deles, e a sensação de claustrofobia e pânico é constante. O farol se torna uma prisão viva e consciente, testando os limites físicos e mentais dos sobreviventes. Desesperados, os amigos tentam realizar um ritual improvisado descrito em inscrições antigas encontradas no farol. Acendem velas, traçam símbolos no chão e entoam palavras incompreensíveis. Correntes de vento cortante, objetos voando e sombras que se contorcem em formas humanas e bestiais. Um amigo é puxado para dentro de uma parede de pedra, desaparecendo com gritos que ecoam pelo farol. O medo e a exaustão tornam-se palpáveis, enquanto aqueles que restam percebem que qualquer passo em falso pode custar a vida, e que a entidade manipula espaço, tempo e percepção, tornando impossível escapar sem pagar um preço mortal. Apenas um consegue sair do farol, arrastando-se até a areia da praia ao amanhecer, exausto, machucado e com marcas de garras pelo corpo. No entanto, percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro, vozes sussurram à noite e o vento traz a melodia hipnótica que quase o fez enlouquecer. Tenta contar a história, mas todos acreditam que foi delírio. O final deixa claro que o terror do farol não termina com a fuga. A entidade se infiltra na vida de quem sobrevive, transformando a rotina em pesadelo contínuo, e a sensação é de que, a qualquer momento, ela retornará para reivindicar sua próxima vítima. O farol, isolado entre dunas e mangues, permanece silencioso, mas vivo, observando, esperando, com uma paciência mortal. Um grupo de 4 amigos decide acampar próximo ao Rio Negro, no interior do Maranhão, atraídos por histórias de um vilarejo que teria desaparecido misteriosamente há décadas. Ao chegarem, percebem uma estrada tomada por lama e árvores retorcidas que se projetam como mãos. A neblina densa dificulta qualquer visão, e sons de água corrente misturados a passos ecoam ao redor, mas não há ninguém à vista.
Cada curva da estrada parece levá-los a lugares repetidos, como se estivessem presos em um labirinto natural. Uma sensação opressiva de serem observados aumenta a cada minuto, e pequenos vultos surgem entre as árvores antes de desaparecerem. Chegando à antiga vila, encontram casas de barro e palha em ruínas, com portas abertas e objetos espalhados, como se os moradores tivessem fugido às pressas. Entre os escombros, veem diários e cartas com relatos de pessoas desaparecidas e de rituais estranhos realizados para aplacar uma entidade do rio. A atmosfera é sufocante, o ar está pesado, com cheiro de água estagnada e terra úmida. Sons de sussurros percorrem as ruas, repetindo seus nomes. Um dos amigos tenta registrar tudo com a câmera, mas o equipamento falha, mostrando imagens borradas e figuras sombrias que se movem atrás deles. Uma das cartas descreve o Guardião do Rio, uma entidade que protege o vilarejo e castiga os intrusos. Dizem que ele aparece como um homem alto, coberto por algas e lama, com olhos negros e vazios, e pode manipular água, sombras e a mente de quem ousa atravessar seu território. Ao anoitecer, os amigos começam a ouvir vozes femininas chamando-os de forma hipnótica. Uma sombra emerge da água, assumindo traços humanos deformados e observando cada movimento. O medo cresce e a sensação de que o vilarejo é um organismo vivo aumenta, com ruas que mudam, portas que desaparecem e a própria natureza que parece querer engoli-los. Durante a noite, a entidade manipula suas percepções. Árvores se tornam braços que tentam agarrá-los, raízes se contorcem e a água sobe lentamente sobre a areia, ameaçando prendê-los. Um amigo é puxado pelo rio, desaparecendo com gritos agonizantes. As sombras dançam ao redor, criando ilusões de rostos conhecidos que se contorcem e gritam. O grupo tenta fugir, mas cada passo os leva de volta ao centro do vilarejo. A tensão psicológica atinge o auge, com alucinações, sussurros, gritos e objetos se movendo de forma sobrenatural, como se a própria vila estivesse viva e tentando matá-los. Tentando sobreviver, os amigos realizam um ritual improvisado descrito nas cartas. Traçam símbolos no chão, acendem velas e cantam palavras antigas. A entidade reage violentamente. A água invade ruas e casas, sombras assumem formas monstruosas, objetos voam e o chão treme. Um dos sobreviventes é arrastado para o rio pelas próprias algas e nunca mais é visto. Os outros percebem que cada ato de desespero apenas fortalece a entidade, que se alimenta do medo, do pânico e da exaustão deles, prolongando o terror de forma cruel e incessante. Apenas um amigo consegue escapar, arrastando-se pela lama até a estrada principal, exausto, machucado e mentalmente abalado. De volta à cidade, percebe que a entidade o seguiu. Sombras surgem nos cantos escuros, a água parece sussurrar e vozes hipnóticas ecoam à noite. Tentando avisar a população, ninguém acredita. Dizem que ele enlouqueceu. No entanto, ele sente a presença constante do Guardião do Rio em sua vida, como se a entidade tivesse se infiltrado em sua mente. O final mostra que o vilarejo não existe apenas fisicamente, mas como uma prisão espiritual para aqueles que ousam desafiar a entidade, transformando o terror do Maranhão em algo impossível de escapar ou esquecer. Um grupo de amigos decide explorar uma antiga casa abandonada à beira de um brejo no interior do Maranhão. Dizem que o lugar é amaldiçoado, com histórias de desaparecimentos e sons estranhos durante a noite. Ao se aproximarem, o cheiro de água parada e terra podre domina o ar. Árvores retorcidas cercam a casa, como mãos que tentam agarrá-los. Ao entrar, encontram móveis cobertos de mofo, teias e símbolos estranhos riscados nas paredes. Cada passo ecoa, e eles sentem uma presença que os observa constantemente, mas sem forma definida, como se fosse feita apenas de sombras. Um dos amigos percebe uma porta trancada no andar superior. Tentam arrombá-la e encontram um quarto tomado por um cheiro forte de podridão, com roupas antigas espalhadas e manchas escuras no chão. Sons de passos e sussurros surgem de todos os cantos, mas ninguém aparece. Um diário antigo relata que o lugar pertenceu a um curandeiro que desapareceu misteriosamente, deixando rituais inacabados e maldições espalhadas pela casa. Quanto mais investigam, mais sentem que a presença se aproxima, tocando os concorrentes de argeladas e fazendo objetos se moverem sozinhos. Durante a noite, uma figura emerge das sombras. O antigo curandeiro, deformado, com olhos negros profundos e mãos alongadas. Ele não fala, apenas observa e se move de forma silenciosa, mas a casa inteira parece reagir à sua presença. Portas desaparecem,
Corredores se alongam e escadas levam a lugares impossíveis. Um dos amigos desaparece ao tentar fugir, puxado por uma sombra que se mistura com a lama e a água do brejo. A tensão psicológica aumenta, com cada ruído, sombra e reflexo provocando pânico e confusão. A entidade começa a manipular os sentidos dos sobreviventes. Vêem rostos conhecidos se contorcendo em agonia, ouvem vozes de familiares pedindo ajuda e percebem que cada corredor leva ao mesmo ponto. A lama invade o andar inferior, e raízes se contorcem como braços que tentam agarrá-los. Gritos ecoam de lugares impossíveis, e a percepção de espaço e tempo se perde. A cada passo, a sensação é de que estão mais próximos de serem consumidos pela presença, que se alimenta do medo e da exaustão deles. Tentando escapar, os amigos realizam um ritual improvisado baseado nos diários antigos. Traçam símbolos, acendem velas e cantam palavras desconhecidas. A reação é violenta. Objetos voam, sombras se contorcem em formas humanas e animais, e a lama do brejo parece ganhar vida. Um dos sobreviventes é puxado para a água, desaparecendo com gritos sufocados. Os restantes percebem que cada movimento errado fortalece a entidade, tornando impossível escapar sem sofrer perdas. A tensão é quase insuportável, com cada minuto sendo um teste de coragem e sanidade. Apenas um consegue sair da casa, arrastando-se até a estrada principal ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente abalado. De volta à cidade, percebe que a entidade o seguiu. Sombras surgem em qualquer canto escuro, sussurros invadem seus sonhos e a água parece sempre lhe cercar. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita. Dizem que enlouqueceu. No entanto, ele sente a presença constante do curandeiro em sua vida, como se a casa e o brejo não tivessem limites físicos e continuassem a perseguir aqueles que ousam desafiar sua maldição. O terror do Maranhão, assim, não termina com a fuga. Ele se infiltra, persiste e espera pela próxima vítima. Um grupo de 5 amigos decide explorar uma trilha remota no Maranhão, famosa entre os locais como Trilha do Sussurro, que atravessa mata fechada e mangues. Reza a lenda que qualquer pessoa que caminhe por lá à noite ouve vozes de mortos e nunca mais é a mesma. Ao iniciar a caminhada, percebem que a vegetação é densa demais, e a luz do sol mau atravessa as árvores. Sons de passos que não pertencem a ninguém e sussurros leves os cercam. Cada curva da trilha parece repetir o mesmo cenário, confundindo-os e tornando impossível saber se estão avançando ou presos em um loop. À medida que anoitece, encontram um antigo acampamento de pescadores abandonado, com barracas rasgadas e utensílios espalhados, cobertos de mofo. Nos diários deixados para trás, pescadores descrevem que a trilha é assombrada por uma entidade que se alimenta do medo, manipulando percepção e realidade. Um dos amigos sente mãos invisíveis tocando seus ombros e vê reflexos de figuras humanas deformadas na água estagnada próxima. Tentam ligar lanternas e câmeras, mas nada funciona. A eletricidade parece não existir ali, e cada ruído é amplificado, fazendo o coração disparar. À noite, a presença se revela. Uma figura alta, coberta de lama e algas, olhos negros que parecem sugar a luz ao redor, com a voz de várias pessoas misturadas em um sussurro constante. Ela se move entre árvores e água, mudando de forma, às vezes humanoide, às vezes uma sombra pura, às vezes grotesca mistura de animal e humano. Cada tentativa de fugir apenas os leva a lugares repetidos, como se a trilha fosse viva. Um dos amigos desaparece, arrastado para o mangue, enquanto os demais percebem que a entidade consegue manipular tempo, espaço e mente, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. Os amigos restantes começam a sofrer alucinações e perder a noção do tempo. Vêem rostos conhecidos se contorcendo em agonia, ouvem vozes de familiares pedindo socorro, e até mesmo suas próprias vozes se confundem com sussurros. A trilha se transforma, raízes se erguem como mãos, água invade áreas secas, e sombras se contorcem ao redor, tentando agarrá-los. O medo psicológico domina, cada respiração parece ser ouvida pela entidade, e qualquer movimento errado pode custar a vida. A tensão é constante, quase insuportável, mantendo-os em estado de alerta absoluto. Desesperados, os amigos recorrem a rituais encontrados nos diários antigos. Traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras em línguas desconhecidas. A entidade reage com violência extrema. Correntes de vento cortante, água que sobe como maré viva, sombras que se transformam em formas humanas e bestiais, objetos que voam e atingem paredes e troncos.
Um amigo é puxado para o mangue, desaparecendo com gritos que ecoam em todos os cantos da trilha. Os que restam percebem que cada ação errada aumenta o poder da entidade, prolongando o terror e tornando a sobrevivência quase impossível. Apenas um consegue sair da trilha, arrastando-se até uma estrada próxima ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. Porém, percebe que a entidade o seguiu. Sombras surgem em cantos escuros, vozes sussurram à noite, e a água parece sempre se mover à distância, lembrando o mangue que quase o engoliu. Ele tenta relatar a experiência, mas ninguém acredita, atribuindo sua história a delírio ou exaustão. No entanto, ele sente que a presença continua em sua mente, observando, esperando, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O final deixa claro que o terror do Maranhão não termina ao deixar o local. Ele se infiltra, persiste e aguarda sua próxima vítima, tornando cada passo da vida um pesadelo silencioso e constante. Um grupo de 4 amigos decide explorar um antigo cemitério submerso nas margens de um rio no Maranhão, conhecido como Cemitério das Águas. Dizem que, em certas épocas do ano, as águas recuam e revelam lápides antigas, mas quem se aproxima à noite corre risco de desaparecer misteriosamente. Ao chegarem, percebem que a neblina cobre toda a região, e o silêncio é absoluto, exceto por um leve som de água batendo nas lápides submersas. Cada passo na lama parece ecoar mais alto do que o normal, e sombras surgem nas águas, observando cada movimento do grupo. Explorando o cemitério, encontram lápides desgastadas, algumas cobertas por inscrições incompreensíveis e símbolos estranhos. Ao tocar as pedras, a água ao redor parece se mover como se tivesse vida própria. Um dos amigos encontra um diário antigo que relata que a área é assombrada por espíritos vingativos de pessoas que foram enterradas injustamente, e que eles retornam à noite para reclamar sangue e presença. À medida que leem, percebem que a própria lua parece alterar a intensidade da neblina, criando sombras que se aproximam, mas desaparecem sempre que tentam olhar diretamente. À medida que a noite cai, uma figura emerge da água. O guardião do cemitério, uma entidade deformada, metade humano, metade sombra aquática, com olhos negros profundos e uma presença que suga a luz ao redor. Ele não fala, mas seus movimentos parecem coordenados com a lama e a água, que se elevam e o cercam lentamente. Um dos amigos é puxado para o fundo por mãos invisíveis que surgem das águas. O restante do grupo percebe que a entidade pode manipular espaço e tempo, confundindo-os e tornando impossível qualquer fuga direta. A entidade começa a manipular suas percepções. Os sobreviventes veem rostos conhecidos deformados em agonia, ouvem vozes de familiares pedindo ajuda e gritos misturados a lamentos que ecoam sem origem. A água invade áreas secas e raízes emergem do chão como mãos que tentam agarrá-los. Cada respiração parece ouvida, cada movimento provoca a reação da entidade. O medo psicológico é extremo, e o grupo começa a duvidar de sua própria sanidade, questionando se realmente estão vivos ou presos entre o mundo dos mortos e o real. Em desespero, os amigos tentam um ritual descrito nos diários, traçam símbolos no chão, acendem velas e recitam palavras antigas. A entidade reage de forma aterrorizante. A água sobe como maré viva, sombras se transformam em formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes. Um deles é puxado para o fundo do cemitério submerso, desaparecendo com gritos que ecoam pelo espaço. Os que restam percebem que cada passo em falso aumenta o poder da entidade, prolongando o terror e tornando a sobrevivência quase impossível. Apenas um consegue escapar, arrastando-se até a margem do rio ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. No entanto, percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro, a água parece sempre se mover à distância e vozes sussurram à noite. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita. Dizem que enlouqueceu. Apesar disso, ele sente a presença constante do guardião em sua vida, como se o cemitério submerso estivesse em qualquer lugar onde ele fosse. O final mostra que o terror do Maranhão não termina com a fuga. Ele persiste, infiltrando-se na mente e na rotina de quem sobrevive, aguardando a próxima vítima. Um grupo de 4 amigos decide explorar um lago isolado no interior do Maranhão, conhecido como Lago Esquecido, cercado por mangues densos e florestas fechadas. A lenda local diz que o lago é assombrado por espíritos de pescadores que morreram de forma misteriosa, e qualquer intruso à noite corre risco de desaparecer. Ao chegar, percebem que a neblina cobre a superfície da água,
tornando impossível ver além de alguns metros. O som da água se misturava a passos que não pertenciam a ninguém, e pequenas sombras se moviam sob a superfície, sugerindo que algo os observava. Explorando a margem, encontram uma cabana parcialmente submersa, coberta por musgo e limo. Ao entrar, percebem objetos antigos e molhados, móveis quebrados e símbolos estranhos riscados nas paredes com material escuro que lembra lama ou sangue seco. Um dos amigos encontra um diário antigo que narra desaparecimentos de pescadores que foram atraídos pelas águas do lago à noite, descrevendo uma entidade que manipula a água, sombra e mente. Cada passo dentro da cabana ecoa de forma assustadora, e a sensação de que algo invisível os toca torna-se constante. Durante a noite, uma presença surge no lago, uma figura alta, coberta de algas e lama, com olhos negros profundos que refletem a luz da lua. Sua forma muda constantemente, às vezes humana, às vezes sombra pura, às vezes uma mistura grotesca de peixe e humano. A entidade começa a perseguir o grupo, e a água ao redor da cabana parece ganhar vida, subindo pelas paredes e formando braços que tentam agarrá-los. Um dos amigos é puxado para o lago, desaparecendo com gritos que ecoam pela floresta, aumentando o pânico e a sensação de desorientação. A entidade manipula a percepção dos sobreviventes, fazendo-os ouvir vozes de familiares, gritos de ajuda e sussurros impossíveis de decodificar. As sombras dançam, transformando-se em rostos conhecidos que se contorcem em agonia. A lama e a água cercam o grupo, dificultando cada movimento, enquanto árvores e raízes se contorcem como mãos vivas. Cada respiração parece ser ouvida, e cada passo provoca a reação da entidade. O medo psicológico aumenta, confundindo o grupo sobre o que é real e o que é ilusão. Desesperados, os sobreviventes recorrem a um ritual descrito no diário, traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras antigas. A entidade reage com fúria. A água se transforma em maré viva, sombras se contorcem em formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes. Um dos amigos é puxado para o lago, desaparecendo com gritos que ecoam em todos os cantos. Os que restam percebem que cada erro fortalece a entidade, tornando impossível escapar sem sofrer perdas ou enlouquecer. Apenas um amigo consegue escapar, arrastando-se até a margem do lago ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. Porém, percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro, a água parece se mover à distância e vozes sussurram em seus sonhos. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita, considerando sua história como delírio. No entanto, ele sente que a presença do guardião das águas se infiltrou em sua mente e rotina, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O terror do Maranhão, assim, não termina ao deixar o lago. Ele persiste, invisível e implacável, aguardando a próxima vítima que ouse se aproximar das águas amaldiçoadas. Um grupo de 4 amigos decide explorar um lago isolado no interior do Maranhão, conhecido como Lago Esquecido, cercado por mangues densos e florestas fechadas. A lenda local diz que o lago é assombrado por espíritos de pescadores que morreram de forma misteriosa, e qualquer intruso à noite corre risco de desaparecer. Ao chegar, percebem que a neblina cobre a superfície da água, tornando impossível ver além de alguns metros. O som da água se misturava a passos que não pertenciam a ninguém, e pequenas sombras se moviam sob a superfície, sugerindo que algo os observava. Explorando a margem, encontram uma cabana parcialmente submersa, coberta por musgo e limo. Ao entrar, percebem objetos antigos e molhados, móveis quebrados e símbolos estranhos riscados nas paredes com material escuro que lembra lama ou sangue seco. Um dos amigos encontra um diário antigo que narra desaparecimentos de pescadores que foram atraídos pelas águas do lago à noite, descrevendo uma entidade que manipula a água, sombra e mente. Cada passo dentro da cabana ecoa de forma assustadora, e a sensação de que algo invisível os toca torna-se constante. Durante a noite, uma presença surge no lago, uma figura alta, coberta de algas e lama, com olhos negros profundos que refletem a luz da lua. Sua forma muda constantemente, às vezes humana, às vezes sombra pura, às vezes uma mistura grotesca de peixe e humano. A entidade começa a perseguir o grupo, e a água ao redor da cabana parece ganhar vida, subindo pelas paredes e formando braços que tentam agarrá-los. Um dos amigos é puxado para o lago, desaparecendo com gritos que ecoam pela floresta, aumentando o pânico e a sensação de desorientação. A entidade manipula a percepção dos sobreviventes,
fazendo-os ouvir vozes de familiares, gritos de ajuda e sussurros impossíveis de decodificar. As sombras dançam, transformando-se em rostos conhecidos que se contorcem em agonia. A lama e a água cercam o grupo, dificultando cada movimento, enquanto árvores e raízes se contorcem como mãos vivas. Cada respiração parece ser ouvida, e cada passo provoca a reação da entidade. O medo psicológico aumenta, confundindo o grupo sobre o que é real e o que é ilusão. Desesperados, os sobreviventes recorrem a um ritual descrito no diário, traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras antigas. A entidade reage com fúria. A água se transforma em maré viva, sombras se contorcem em formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes. Um dos amigos é puxado para o lago, desaparecendo com gritos que ecoam em todos os cantos. Os que restam percebem que cada erro fortalece a entidade, tornando impossível escapar sem sofrer perdas ou enlouquecer. Apenas um amigo consegue escapar, arrastando-se até a margem do lago ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. Porém, percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro, a água parece se mover à distância e vozes sussurram em seus sonhos. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita, considerando sua história como delírio. No entanto, ele sente que a presença do guardião das águas se infiltrou em sua mente e rotina, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O terror do Maranhão, assim, não termina ao deixar o lago. Ele persiste, invisível e implacável, aguardando a próxima vítima que ouse se aproximar das águas amaldiçoadas. Um grupo de amigos decide explorar um quilombo antigo e isolado no interior do Maranhão, cercado por florestas densas e rios de águas escuras. O lugar é cercado de lendas sobre espíritos de antigos habitantes que morreram de forma misteriosa, e qualquer intruso à noite corre risco de desaparecer. Ao chegar, percebem que a vegetação é sufocante, e a neblina cobre o local, tornando impossível enxergar claramente. Sons de passos, vozes e risadas distantes ecoam pelo ambiente, mas não há ninguém à vista. Cada árvore e cada sombra parecem se mover com vida própria, observando os visitantes. Explorando o quilombo, encontram casas de barro e palha em ruínas, objetos antigos espalhados e sinais de rituais feitos em sangue seco. Entre os escombros, descobrem diários e cartas que narram histórias de moradores desaparecidos e de práticas antigas de magia e proteção contra espíritos vingativos. O ambiente é sufocante. O cheiro de terra úmida, água estagnada e podridão domina, e cada passo provoca ruídos que parecem reagir à presença do grupo. Uma sensação constante de serem observados cresce, tornando o medo palpável. À noite, uma presença surge, uma figura alta, coberta por vestes rasgadas, com olhos negros profundos e braços alongados que parecem se estender além da realidade. A entidade não fala, mas seus movimentos silenciosos e calculados fazem a aldeia parecer viva. Portas desaparecem, corredores se transformam em labirintos e a vegetação se contorce para prendê-los. Um dos amigos é puxado por raízes e desaparece em gritos agonizantes. Os demais percebem que a entidade pode manipular espaço, tempo e percepção, tornando impossível qualquer tentativa de fuga direta. A entidade começa a torturar psicologicamente os sobreviventes. Eles veem rostos conhecidos contorcendo-se em agonia, ouvem vozes de familiares pedindo ajuda e sussurros impossíveis de decifrar. A lama, a água e a vegetação cercam o grupo, criando obstáculos intransponíveis. Cada respiração é sentida pela entidade, cada movimento provoca reação. A sensação de desorientação aumenta, e os amigos começam a questionar se estão vivos ou presos entre o mundo dos mortos e o real. O terror psicológico domina, mantendo-os em alerta absoluto. Desesperados, os sobreviventes recorrem a um ritual improvisado descrito nos diários antigos. Traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras desconhecidas. A entidade reage violentamente. A vegetação se transforma em braços que os agarram, sombras assumem formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes. Um dos amigos é puxado para o chão, desaparecendo com gritos que ecoam por toda a aldeia. Os restantes percebem que cada passo em falso fortalece a entidade, tornando a sobrevivência quase impossível e prolongando o terror de forma cruel e inexorável. Apenas um consegue escapar, arrastando-se pela lama e rios do quilombo até a estrada principal ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente abalado. Mas percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro,
Vozes sussurram em seus sonhos, e a vegetação parece sempre se mover à distância, lembrando os braços que quase o prenderam. Ele tenta alertar a população, mas ninguém acredita. Dizem que enlouqueceu. No entanto, ele sente que a presença do quilombo persegue, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O terror do Maranhão persiste, invisível e constante, pronto para atacar quem ouse se aproximar de lugares esquecidos e amaldiçoados. Um grupo de amigos decide explorar um antigo forte no litoral do Maranhão, conhecido por ter sido palco de batalhas e execuções durante séculos. Dizem que espíritos vingativos ainda caminham entre os muros de pedra e que à noite é impossível ouvir apenas o som do mar. Ao se aproximarem, percebem que a maré recua de forma estranha, revelando trechos do forte submersos, enquanto uma neblina espessa envolve a costa. Cada passo ecoa nos corredores de pedra, e sons de correntes arrastando-se pelo chão parecem seguir os visitantes. Pequenas sombras surgem e desaparecem nas paredes, aumentando a sensação de serem observados. Ao entrarem, encontram um salão enorme com correntes enferrujadas penduradas nas paredes, marcas de chaves antigas e símbolos riscados com sangue seco. Entre os escombros, descobrem diários de antigos soldados e prisioneiros que narram torturas e rituais macabros realizados para acalmar os espíritos do forte. Quanto mais leem, mais percebem que o ambiente reage à presença deles. Portas se fecham sozinhas, objetos se movem sem explicação e ecos de gritos longínquos aumentam a tensão. Cada corredor parece alongar-se infinitamente, confundindo o sentido de espaço e direção. À noite, uma presença surge, uma figura alta, coberta de correntes e com braços longos, olhos negros que refletem apenas escuridão, e que parece atravessar paredes e pisos sem esforço. A entidade não fala, mas os movimentos silenciosos e calculados tornam o ambiente aterrador. Um dos amigos é arrastado por correntes que surgem do chão, desaparecendo em gritos agonizantes. O forte parece ganhar vida, com corredores se transformando em labirintos impossíveis, portas levando a lugares inexistentes e paredes que se fecham de forma traiçoeira, tornando qualquer fuga quase impossível. A entidade começa a manipular a percepção dos sobreviventes. Eles veem rostos familiares contorcendo-se em agonia, ouvem vozes de familiares pedindo ajuda, e sussurros impossíveis de decifrar surgem de todos os cantos. O chão se torna lamacento em alguns pontos, raízes surgem das paredes, e correntes se movem como braços que tentam agarrá-los. Cada respiração parece percebida pela entidade, e cada passo provoca reação. A tensão psicológica é extrema, tornando o medo quase insuportável e mantendo o grupo em estado constante de alerta. Desesperados, os sobreviventes tentam um ritual baseado nos diários encontrados, traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras antigas. A reação é violenta. Correntes se movem sozinhas, sombras se contorcem em formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes. Um dos amigos é puxado para dentro de uma parede de pedra, desaparecendo com gritos que ecoam pelo forte. Os restantes percebem que cada erro apenas fortalece a entidade, tornando a sobrevivência quase impossível e prolongando o terror de forma cruel. Apenas um consegue escapar, arrastando-se até a praia ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. Mas percebe que a entidade o seguiu. Sombras aparecem em qualquer canto escuro, sussurros invadem seus sonhos e o som de correntes ecoa na distância. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita. Dizem que enlouqueceu. No entanto, ele sente a presença constante do forte em sua vida, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O terror do Maranhão, assim, não termina ao deixar o local. Persiste, invisível e mortal, esperando pela próxima vítima que ouse desafiar a história amaldiçoada do forte. Um grupo de 4 amigos decide explorar uma antiga fazenda no interior do Maranhão, conhecida por ter sido palco de acidentes e mortes misteriosas. Ao chegar, percebem que a vegetação ao redor está estranhamente densa, árvores retorcidas como mãos tentando agarrá-los. O cheiro de terra úmida e água parada domina o ar, e uma neblina baixa envolve toda a fazenda. Cada passo faz ruídos que parecem seguir os visitantes, e sombras surgem entre os troncos e os celeiros em ruínas. Uma sensação opressiva de serem observados cresce a cada minuto. Explorando a fazenda, encontram um celeiro antigo, coberto de mofo e teias, com objetos quebrados e símbolos riscados nas paredes com material escuro semelhante a lama ou sangue seco. Entre os escombros,
Há diários que narram desaparecimentos misteriosos de trabalhadores e rituais feitos para aplacar entidades que se alimentam do medo. Ao entrar no celeiro, percebem que os corredores e espaços internos parecem se alongar e mudar de forma, como se o local fosse vivo. Sons de passos e sussurros ecoam de todos os cantos, criando pânico constante. Durante a noite, uma presença surge, uma figura alta, coberta de lama e vestes rasgadas, com olhos negros profundos e membros alongados que se movem de forma antinatural. A entidade não fala, mas seus movimentos silenciosos e calculados tornam o ambiente aterrorizante. Um dos amigos é puxado para dentro de um buraco escondido no celeiro, desaparecendo com gritos agonizantes. O restante percebe que o espaço ao redor se transforma. Portas levam a corredores inexistentes, paredes se movem e o chão se contorce, tornando qualquer tentativa de fuga quase impossível. A entidade manipula a percepção dos sobreviventes. Eles veem rostos familiares distorcidos em agonia, ouvem vozes de parentes pedindo ajuda e gritos que parecem vir de todos os lados. A vegetação ao redor parece ganhar vida. Raízes surgem do chão como braços que tentam agarrá-los. Cada respiração parece ser percebida pela entidade, e cada movimento provoca reação imediata. A tensão psicológica se torna extrema, confundindo a mente dos sobreviventes e tornando impossível distinguir realidade de ilusão. Desesperados, os sobreviventes recorrem a um ritual improvisado descrito nos diários antigos, traçam símbolos no chão, acendem velas e entoam palavras antigas. A entidade reage violentamente, sombras assumem formas humanas e bestiais, objetos voam e atingem os sobreviventes, e o celeiro parece se deformar, criando obstáculos mortais. Um dos amigos é puxado para um canto escuro, desaparecendo com gritos que ecoam pelo local. Os restantes percebem que cada passo em falso fortalece a entidade, tornando a sobrevivência quase impossível. Apenas um amigo consegue escapar, arrastando-se pela lama e campos da fazenda até a estrada ao amanhecer, exausto, machucado e mentalmente devastado. Mas percebe que a entidade o seguiu. Sombras surgem em qualquer canto escuro, sussurros invadem seus sonhos e o som de passos ecoa constantemente. Ele tenta avisar os moradores, mas ninguém acredita. Dizem que enlouqueceu. No entanto, sente a presença constante da fazenda em sua vida, tornando impossível dormir ou se sentir seguro. O terror do Maranhão não termina ao deixar o local. Persiste, invisível e mortal, aguardando quem ouse atravessar terras amaldiçoadas e desafiar a entidade que habita o celeiro.